Olha só, eu não sei se você lembra, mas um pastor ficou conhecido nas redes sociais por aparecer usando uma calcinha, é isso mesmo, uma calcinha, durante eventos chamados de investigações espirituais pelo próprio. Tá? Quem que não lembra, né? Todo mundo lembra dessa coisa bizarra que a gente viu. Só que ele atacou novamente, pois é, e retomou as investigações com um homem em situação de rua. E claro, né, que o vídeo voltou a viralizar. Vamos ver que investigação é essa? Qual é a nova investigação do super pastor de calcinha? Agora no Plantão do Meteoro. Daiane Oliveira está aqui para trazer mais uma investigação, né? Mais uma pauta Muito séria. investigativa que a gente vai tentar manter a seriedade. Vamos lá, Dai. Pois é, Lúcio, não tem como não manter seriedade, né? Porque o pastor, ele, coitado, sai de casa para fazer investigações espirituais, gente. Ele já foi flagrado em alguns momentos, a gente já falou bastante do pastor de calcinha no ano passado. O caso do pastor de calcinha é tão enigmático que já chegou, inclusive, a virar quadrinhos. A gente vai mostrar no final que a história virou quadrinho, Lúcio. Mas, assim, vou te pedir para trazer a matéria do portal Brasil 247. Nunca mais a gente mostrou o 247 aqui, né? Mas eles vão atualizar deixa eu só pôr aqui uma música nesta sexy semana. aqui, Dai. Vou pôr uma música sexy aqui, ó. Claro, Lu. Pastor de calcinha merece uma música Claro. sexy. Desculpa, pode seguir. Não, fica à vontade. Não tem como não ser, né? Olha só o que a gente está falando. Então, o pastor de calcinha retoma investigações, bem entre aspas, que é, né, com parênteses, né, com aspas, como entre... Porque, gente, ele fala que são investigações espirituais. A gente vai terminar falando sobre isso em algum momento. Que tipo de investigação ele foi fazer? E ele foi, inclusive, ele foi visto abordando uma pessoa que utiliza o termo morador em situação de rua. A gente não utiliza o termo morador. Ele foi visto abordando uma pessoa, um homem, em situação de rua. E aqui fala, né, que o pastor Eduardo Costa, conhecido mais nas redes sociais como pastor de calcinha, ou como pastor de peruca também, né, que ele usa aquela peruca loira bem feinha ali, e fio dental, né, e saiu espalhando aí investigações ao redor da cidade. E a matéria fala justamente sobre isso. As imagens teriam sido captadas por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na região metropolitana de Goiânia, em Goiás. O material foi publicado em algumas páginas, aqui atribuída à página Cleitinho Mil Grau, e rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais, impulsionando novamente um assunto que já tinha sido muito comentado no ano passado e agora novamente, né? Esse flagrante reacende, lógico, a polêmica. Por quê? Porque todos temos interesses numa pauta tão necessária que é o pastor passear, né, na região metropolitana ali com a calcinha, fazendo investigações espirituais, que precisamos entender o que é isso, é um trabalho muito sério. A matéria fala que na gravação o religioso aparece usando boné, uma blusa e uma peça íntima branca enquanto estaciona o veículo próximo a um local onde as pessoas em situação de rua ficam ali na região, que estavam deitadas. Em determinado momento, um homem se aproxima e inicia a conversa com o pastor. Segundo a descrição do vídeo, o rapaz convida o religioso para se deitar ao seu lado. É só deitar, tá, gente? Ambos permanecem próximos ao carro, em frente ao estabelecimento comercial, a situação que motivou novos questionamentos e comentários nas redes sociais sobre o comportamento do pastor é chamada de investigação pessoal, como teria sido mencionada por ele anteriormente, num vídeo que ele gravou, inclusive, com uma esposa atrás dele. É um negócio assim meio constrangedor. A gente não vai mostrar de novo, a gente não precisa voltar a constranger aquela senhora, né, que está visivelmente constrangida naquele vídeo. De acordo com o material divulgado, né, pelo pastor, este seria o quarto episódio registrado envolvendo o religioso em circunstâncias semelhantes desde o ano passado. Lembrando que esse é o quarto registrado em vídeo. Ninguém sabe, né, as noites que o pastor sai e passeia de peça... É que ele é que nem o Batman, né? Ele só sai à noite para resolver os mistérios. Exatamente. Mas a diferença é que o Batman usa a cueca por cima da leg. Ele só vai de calcinha, ainda tem isso, tá?
Eu acho, inclusive, que deve ser a mobilidade para ele poder fazer as investigações e se locomover deve ser melhor, né? Então, né? Aqui a matéria, inclusive, Lúcio, fala sobre o primeiro momento em que o pastor ele viralizou nas redes sociais. Foi lá em agosto do ano passado, quando ele foi filmado usando uma blusa branca, peruca loira e uma peça íntima azul. E ele caminhava nas proximidades de um bar. O vídeo foi divulgado por muitos lugares e viralizou bastante pela roupa, né? Um fio dental que ele estava. Meu Deus. E a gente vai ver agora, eu vou te pedir para colocar, é claro que a gente vai colocar, né? Um vídeo no Instagram que é o momento em que ele aborda agora novamente um homem, né? Nesse caso, uma situação de rua, fazendo a investigação. Eu estou tentando não dar risada, mas tá difícil com esse chat, mas tudo bem, né? É isso, é que Gotham Exato. City era mais fria, né? Daí, então, tem isso, né? Realmente, Goiânia é mais quentinha, né? Enfim, vamos lá, Lúcio, vamos ver a imagem. Vou tirar o áudio, tá? Tá, ótimo. Aí a gente vê o pastor, né, com a roupa íntima dele. Olha só que situação, gente, que situação. Eu tô, eu tô sem ter o olha que falar, só. sinceramente. Né, o rapaz se deitou ali, e aí vai lá o pastor de boné. Calma que a gente vai conseguir ver a roupa íntima, né? Dessa vez ele foi de boné. Dessa vez ele se boné. mudou para os vilões não verem ele, né? Entendeu? Olha Aí. só. O rapaz aproxima do carro. Olha só, e ele de bonezinho ali. E parece ali que ele, né, abaixou uma peça, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Não se preocupe, gente, o vídeo não vai mostrar nada impróprio para menores de idade, não. É só a situação mesmo que é complicada. Olha lá o pastor de boné. Fazendo sua investigação, né? Isso, levantando a roupa assim, olhando para trás. E é isso, né? O resto é censurado para menores de idade, mas ele estava ali. Uma coisa que a gente não pode deixar, né, de falar, ele se doa pela investigação. Isso é bem importante, né? Bastante, né? E aqui é uma pergunta, né? Boné da invisibilidade. Lúcio, tem uma coisa que é realmente muito importante, eu preciso fazer esse comentário, que eu trabalhei com pessoas em situação de rua. Uhum. E acreditem se quiser, gente, não é algo absurdo você ter pessoas utilizando, né, ou explorando, inclusive sexualmente, pessoas em situação de rua. É muito comum, inclusive, ter casos de exploração de pessoas em situação de rua, em trocas, né, que a gente não pode nem chamar de prostituição, porque muitas dessas pessoas trocam, né, o seu corpo por um alimento, uma dormida, um banho. Então, tem toda uma relação problemática aí em torno disso e a gente precisa levar a sério. Isso realmente a gente precisa levar a sério. Mas a investigação desse pastor em si, ela me parece uma outra coisa, Lúcio. Não é uma investigação ali para a gente levar a sério a investigação dele. É uma investigação para que ele leve a sério a vida dele, né? O que é que ele quer da vida dele, né? Ele só quer sair à noite, ele quer uma dupla identidade. O que será que quer esse pastor? Talvez para quem tem rinite, né? O armário é um lugar ruim. Seria bom as pessoas, né? Mas também ninguém está forçando ninguém a sair, não. Cada um sabe o que faz da vida. É interessante. Nem precisa forçar, né? Ele já está saindo na rua já de calcinha. Né? Mas, Lúcio, interessante para a gente é isso aqui, ó. Vou te pedir para colocar o link, porque o pastor ele acaba gerando conteúdo, e não só conteúdo, como histórias maravilhosas. A editora Tábula lançou aqui o quadrinho, né, que é o Detetive de Calcinha Azul. Quadrinho que foi escrito aqui por Alberto Pessoa, Douglas Freitas, Drigo Avelino, Germana Viana, Laudo Ferreira e Yuri Andrei. Então, assim, foram muitas mãos para fazer. Tem uma participação da capa de Luísa Lemos, que é essa imagem maravilhosa. Se eu não me engano, foi com financiamento coletivo para divulgar para ser feito esse quadrinho. Pronto, eu lembro que alguém até comentou aqui um financiamento coletivo. Olha que imagem maravilhosa, né? O detetive
com a cuequinha ali, com a calcinha azul enfiadinha ali, um fio dental, né, a blusinha branca, e a peruca loira, que foi a primeira imagem que viralizou aí deste homem. Mas pelo menos ele gera esse conteúdo para a gente, Lúcia. A gente consegue se divertir em meio ao caos que é o mundo, com cenas como do detetive, e que a gente espera aí também que essa relação dele pela noite seja uma relação consensual com todo mundo que aparece aí, né? A gente espera que seja algo correto, consensual. Inclusive, né, a sinopse aqui do quadrinho. Silas Costeira é um homem comum durante o dia, mas à noite ele se torna um investigador implacável e descobriu uma organização que só ele poderá parar. HQ em 5 capítulos, escrita e desenhado por grandes autores. Gente, me interessei. Inclusive, se alguém quiser, né, já passou o carnaval, mas se alguém quiser se vestir aí de pastor de calcinha, tem o Guia Starter Pack aqui, ó, pra se vestir. É fácil, tá? É fácil. Não é difícil. Gente, vamos lá. É claro que a gente tá dando risada desse caso, porque é um caso cômico, não tem como não ser, né? Ah, vem dizer que não é um caso cômico, né, gente? Me desculpe. E também pela hipocrisia, né? Pela hipocrisia, que é um pastor que se diz ali, colocou inclusive a esposa para passar um momento extremamente constrangedor da outra vez, para explicar da primeira vez que ele tinha saído de calcinha, porque ele estava fazendo uma investigação espiritual. Só que ele não parou, né? Eu acho que ele está gostando do holofote. Eu acho que ele está gostando e ele quer o holofote. Eu acho que ele está fazendo de propósito, sinceramente. E a gente dá risada aqui, a gente traz essa questão cômica por conta da hipocrisia, né? É um pastor que vai lá na igreja, prega como as pessoas devem ser, prega que, inclusive, a gente sabe que a igreja evangélica em alguns momentos coloca a mulher como um ser inferior ao homem, que tem que ser submissa ao homem e que o homem tem que ser aquele ícone da masculinidade. E aí esse pastor, que é um líder de uma igreja, tá lá na rua de calcinha e peruca. E olha, a gente não tem nada a ver com a vida dele. Se ele quer sair de calcinha e tudo mais, a questão é a hipocrisia, né? A hipocrisia que essas pessoas acabam cometendo aí em relação à sua religião e como eles colocam isso para as outras pessoas. Mas é isso. Pastor, continue fazendo suas investigações. Se tiver tudo bem para você, se tiver tudo bem inclusive para você e para sua esposa em relação a isso, se joga. Tem muita investigação para ser feita. Sempre com o ponto que a Dai trouxe também em relação aos moradores, em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade ali. Mais algum ponto, Dai? Não, Lu, ficamos por aqui. Boa. Eu quero desafiar você que assistiu até o final, esse corte, a comentar aqui embaixo, e também ao chat que está ao vivo com a gente aqui no corte, a dizer qual era a investigação, tá? Me conta aí qual você acha que é a investigação e qual é a próxima investigação aí do pastor de calcinha. Conta aí pra gente que eu quero ler. Grande abraço, até a próxima.